Fala galera do Física beleza? Arthur aqui de novo com vocês na preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Nessa aula que eu vou dar agora, né, tô ao vivo aqui na Twitch com o pessoal, tô na twitch.tv/físicae, que é uma plataforma que eu gosto para lives, acho excelente, mesmo porque eu faço lives aqui de conteúdos, igual estou fazendo, umas aulas, mas também eu faço lives de jogos, né? Eu jogo os joguinhos e vou conversando com a galera, sempre com essa visão mais da ciência, né? Mostrando os conhecimentos aí que eu tenho sobre física, sobre astronomia e tentando fazer relações com os jogos que eu jogo. Então, primeira coisa, eu queria agradecer a todos vocês que estão vendo os vídeos desse cursinho que eu estou dando aí sobre a OBA. Tá muito legal ver o crescimento. O primeiro vídeo bateu 2.500 visualizações hoje. Os seguidores, né, os inscritos no canal, a gente bateu a marca de 900 inscritos no canal do Física ou seja, 900 pessoas que gostam de ver física e de ter conhecimento sobre isso. Então, eu queria agradecer demais a vocês aí, valeu. Então, você que não é inscrito, está vendo esse vídeo, ó, clica aí no botão se inscrever e deixa o seu gostei se você gostar do vídeo aí no final. Lembrando para vocês me seguirem também nas redes sociais, que é onde eu divulgo as coisas que eu estou fazendo do Física Então, no Instagram, tá aí do lado, @Física o Twitter, Arthur Louco, e a página do Facebook, Física beleza? Então, eu pretendo fazer vídeos de outras coisas aí, como eu estava fazendo no começo do canal. Eu tenho bastante material, é que eu não tive tempo de editar, mas agora, com essas repercussões aí que deu ao OBA, estou muito empolgado em fazer mais conteúdo para o canal, tá? Tentar postar um vídeo por semana. Vamos ver se eu consigo cumprir a minha promessa aí, né? Bruna já olha para mim aqui, já fica até triste. Beleza. Então, a aula vai ser agora sobre vários temas. Eu vou falar um pouco sobre espectro eletromagnético, vou falar do campo magnético da Terra, vou falar de lei de Hubble, vou falar de algumas características que tem a onda, vou fazer alguns desenhos aqui, vou usar a segunda webcam, e falar de efeito Doppler e como que ele é usado na astronomia e a importância dele, beleza? Então eu vou começar falando do espectro eletromagnético para vocês entenderem algumas coisas. Então bora lá. Eu estou aqui ó, na página do Google e está aberto aí para vocês a foto de um espectro eletromagnético. O que é um espectro eletromagnético? É um espectro que os cientistas, né, as pessoas dividiram em taxas de energia e frequência, comprimento de onda, sendo que todos eles, todas as coisas que estão aqui, a gente chama de luz, tá? Então, tudo isso aí é luz, é uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, ela se propaga sempre com a velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Então, a propagação da onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo, né? Por isso que o Sol a gente consegue ver ele aqui da Terra. Entre o Sol e a Terra tem nada, né? Tem o vácuo, tem o espaço vazio. E como que a luz chega até aqui? Ela é uma onda que ela consegue se propagar no vácuo, ela não precisa de meio material para se propagar, igual o som. O som ele precisa do meio material. Se não tivesse ar aqui na sala onde eu estou fazendo a live, vocês não estariam conseguindo me ouvir, né? Então ela precisa desse ar para conseguir fazer com que a vibração das minhas cordas vocais ela se propague e chegue até o microfone aqui da câmera. Então, onda mecânica tem essa característica, ela precisa do meio material. Onda eletromagnética ela não precisa do meio material e pelo contrário, a velocidade dela fica mais baixa quando ela encontra esse meio material, encontra barreiras que a gente fala. Então a luz, por exemplo, na água ela tem uma velocidade muito menor. Tanto que quando você vai numa profundidade muito alta no mar, a luz não chega lá no fundo. Por quê? Porque a luz ela vai encontrando barreiras, vai se espalhando e não consegue chegar no fundo do mar. Por isso que o fundo do mar é escuro. Ou seja, quanto mais barreira eu ponho na frente da luz, menor é a velocidade que ela consegue atingir. Né? Até ela pode ser barrada. Né? No caso, quando a gente quer fazer uma sombra, a gente coloca a mão, a luz é barrada pela nossa mão, ou seja, ela nem passa pela nossa mão. Enquanto o som é diferente. Quanto mais material ele tiver, melhor a propagação. Por isso, quando uma pessoa bate na porta, de um lado você ouve do outro, por exemplo. Então, aqui o espectro eletromagnético é de todos os tipos de luz que a gente classificou. E como que a gente classifica esse tipo de luz? É de acordo com a frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia dessa luz.
tá? Então, onda eletromagnética, eu vou começar aqui com a explicação das ondas de baixa frequência, que ela vai até a ordem do kilohertz, tá? Ondas de kilohertz, elas são ondas que a gente não usa tanto, né? Não tem aplicação tecnológica, mas ela é uma onda eletromagnética. Aí, a partir aqui do kilohertz até o megahertz, a gente, na onda de 1 milhão de hertz, o que é um hertz? É uma oscilação a cada segundo. Ou seja, eu faço uma oscilação por segundo, eu estou oscilando a 1 hertz. Se eu aumentar a oscilação, fazer 2 oscilações a cada segundo, 2 hertz, e assim por diante. Ou seja, uma onda de rádio, ela tem 1 milhão de hertz. Ela faz essa oscilação 1 milhão de vezes em 1 segundo. E elas têm uma energia bem baixa, tanto que a maioria das tecnologias a gente usa essas frequências de onda de rádio que vão do kilohertz, né, que é a rádio AM, até os gigahertz, que são os telefones sem fio e o Wi-Fi que você usa aí no seu dia a dia, né? O sistema Wi-Fi, a gente usa a onda de rádio em gigahertz, o celular também, né? Então, o meu celular aqui, ele está usando uma onda de rádio em gigahertz. Por isso que a gente fala, né, a geração 4. O que é a geração 4? É em torno de 4 GHz, né? Já tem agora, claro, lançou 4.5. O que é? 4.5 GHz. Já tem Wi-Fi em casa que é de 5 GHz, tá? Que é o 5G que a gente fala. Então, essas tecnologias são atreladas às frequências da onda. E é uma onda eletromagnética, é uma luz, só que é uma luz que a gente não consegue enxergar. Então, qualquer lugar que eu ligar aqui nessa casa um rádio, ele vai funcionar. Ou seja, tem ondas de rádio por todas as partes e em diversas frequências. Então, a TV e o rádio funcionam. Então, o espectro eletromagnético começa com essas ondas, né? As ondas de baixa frequência, depois as ondas de rádio. Aqui no meio tem umas ondas que tem uma característica especial, que é as ondas de micro-ondas. Micro-ondas não é só o aparelho que a gente usa na cozinha para esquentar as coisas, né? Micro-ondas é um tipo de onda particular e ela tem uma frequência que vai de gigahertz até terahertz. O micro-ondas, ele teoricamente era para não fazer mal para a gente, ó, é uma radiação não ionizante. Mas por que, que a gente não pode ser incidido por micro-ondas? Porque nosso corpo ele é feito de 70% de água. E o micro-ondas, justamente, ele faz o quê? Ele vibra a molécula de água para esquentar. Então, por isso que as coisas que a gente coloca no micro-ondas tem que ter moléculas de água. Se você colocar uma coisa que não tem água, por exemplo, arroz não cozido, se eu colocar o arroz, o grão, talvez o arroz tenha um pouco de água ainda. Farinha de trigo, você colocar ela no micro-ondas e deixar 30 segundos, você vai colocar a mão nela, você vai ver que ela está fria. Por quê? Porque ela não tem tanta água, tantas moléculas de água. Então, coisas que não têm água, elas não esquentam. Se você colocar o copo de vidro sem nada dentro, você vai ver que ele não esquenta tanto, né? Não era para ele esquentar, pelo menos. Então, o micro-ondas só faz mal para a gente porque nosso corpo é feito de água. Então, ele vibra as moléculas de água do nosso corpo e esquentam ela, né? Ele faz essa onda, ela faz vibrar as partículas de água do nosso corpo. Então, por isso que não faz bem para o ser humano, né? Nem para nenhum ser vivo. Por quê? Porque a maioria dos seres vivos também tem água no corpo. Então, por isso que tem aquela gradinha na frente do micro-ondas, que é justamente para essa onda ficar refletindo e não conseguir sair lá de dentro. Porque o tamanho dela é bem grande, né? Ela é uma onda grande. Então, as ondas de rádio AM, elas têm tamanho de quilômetros, tá? É uma onda que é de quilômetros. O micro-ondas, ele tem o tamanho de centímetros. Então, aquelas bolinhas lá têm ordem de milímetro, a onda não consegue sair lá de dentro, por isso que pode ficar olhando o alimento sendo aquecido. Se sua mãe falou, oh, sai daí que isso vai fazer mal, não fala para ela, ó, eu vi o professor Arthur dando a aula e eu posso sim ficar olhando o micro-ondas que a onda não sai lá de dentro, a não ser que seu micro-ondas seja velho e tenha algum defeito de fabricação. Então é melhor não ficar olhando, né, no final das contas. Bom, o infravermelho é outra radiação não ionizante, não faz mal para a gente. O infravermelho é o calor, tanto que a gente usa ele onde? Na tecnologia? No controle remoto. Nosso controle remoto, ele tem um sensor de infravermelho que se comunica com a televisão, tá? Se você colocar acender um fósforo na frente do controle e tentar mudar de canal, você vai ver que não funciona, porque o calor do fósforo faz a onda de infravermelho que o controle queria emitir sofrer uma interferência, tá? Então, o infravermelho não faz mal para a gente, tanto que o Sol ele emite grande parte do infravermelho, né? Grande parte da emissão do Sol ele emite todas essas ondas, mas que chega aqui na Terra o infravermelho.
E é o calor que o Sol, que a gente sente do Sol, é essa radiação aqui, né? Essa parte do espectro eletromagnético. Por que ele chama infravermelho? Porque ele vem abaixo do vermelho. Ó. Então, depois, antes do vermelho, vem o infravermelho. Os caras não foram criativos para nomear essa radiação aqui. E as outras, vocês estão vendo que vai de acordo com a tecnologia, né? Micro-ondas, ondas pequenas, rádio, né? Que é o nosso rádio, ou seja, é o que a gente ouve, é a tecnologia atrelada, infravermelho abaixo do vermelho. Depois vem do vermelho até o violeta a luz visível. O que é a luz visível? É as coisas que a gente enxerga, são as cores que a gente vê. Ou seja, nosso olho ele só detecta essa faixa, 700 nanômetros a 400 nanômetros. Ou seja, aqui ó, de 10 a 14 a 10 a 16 Hz. É a taxa a faixa do visível, da luz visível. A gente enxerga essas cores, que vai do vermelho ao violeta, que são as cores do arco-íris, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, vlava ave. Essas cores aí que a gente enxerga é porque o nosso olho só detecta esse tipo de luz, né? A luz visível. Tem animais que enxergam em outra parte do espectro. Por exemplo, os animais noturnos, eles enxergam essa faixa aqui, ó, infravermelho, gatos, cobras, corujas e assim por diante. Tem outros animais que enxergam aqui a parte do ultravioleta. Cachorros, por exemplo, eles enxergam um pouco do ultravioleta. Por isso que a visão desses animais não são a mesma, né? Tem uns animais que veem mais a faixa do infravermelho, outros do ultravioleta e assim por diante. Né? E tem uns que nem enxergam, que é o caso do morcego, que ele percebe as ondas sonoras, né? Ele tem uma audição muito boa. O olho dele não é tão bom assim. Bom, então a luz visível, a gente enxerga essa faixa, depois do violeta é o que passou do violeta, o ultravioleta. Ultravioleta começa a ser uma radiação ionizante, ou seja, ela começa a fazer mal para os seres vivos, ou seja, influencia nas células. Porque até aqui, ó, o tamanho é questão de microns, ou seja, a luz visível ela não penetra tanto no nosso corpo, ela fica na pele, né? Agora, o ultravioleta ele já tem uma penetração nas camadas da pele, né? A derme, epiderme e por aí vai. Então, o ultravioleta ele faz mal, né? O VA, eu acho que é o que faz mais mal, o VB e o VC faz um pouco menos mal, se eu não estou enganado. Mas o ultravioleta ele já tem uma energia muito forte, ele consegue penetrar na pele. Por quê? Porque o tamanho dele também é muito pequenininho. Então, por isso que tem que tomar cuidado com o ultravioleta. Ficar em exposição do sol muito tempo é ultravioleta que faz as queimaduras na pele, né? Ou te deixa também bronzeado, depende de quanta melanina você tem no corpo. Quanto mais melanina, maior a proteção que você tem ao ultravioleta. E também ó, tem o raio-x. Né? O raio-x já é uma coisa menor ainda. Então, ele, além de penetrar nossa pele, ele penetra no músculo, ele só é barrado nos ossos. Né? Os ossos refletem o raio-x, porque é feito de cálcio. E aí, por isso que quando a gente tira o raio-x, né, faz uma radiografia, você consegue ver os ossos, que é a parte que refletiu e aí marcou o filme fotográfico. Então, o raio-x ele já faz muito mal pro corpo humano, né? O quê? Faz queima no filme. A parte que reflete não queima no filme, por isso fica branco. Ah, então calma aí. O que acontece? Os raios que são emitidos no raio-x, eles queimam o filme na parte que ele atravessa. Isso, é na onde parte não que ele queimou. atravessa, que é o osso, é onde ele reflete, não queima o filme. Ah, tá. É verdade, porque o filme vai embaixo do corpo, né? Tá certo. Então, ó, onde refletiu o filme não é queimado, fica branco, né? Que é onde aparecem os ossos. E aonde passou direto o raio-x marca o filme, ele fica queimado, né? Fica mais escuro. E o raio-x ele faz mal para a gente, né? Então, não é aconselhável você tirar várias radiografias no mesmo ano, né? Na mesma época. Então, por isso que os técnicos que ficam lá o dia inteiro na máquina de radiografia, eles vão atrás de um lugar que é protegido com chumbo, onde o raio-x ele não penetra. E aí tem os raios que fizeram Hulk virar Hulk, que é os raios gama, que são emitidos aqui pelo núcleo dos átomos, né, que fazem a fissão nuclear e aí emitem a energia em forma de raio gama. E esses raios gamas, eles são muito energéticos, eles penetram não só em qualquer célula do nosso corpo, como penetram no núcleo da célula. Então a penetração deles é muito grande, e aí eles alteram o DNA. Isso aí faz com que, com o tempo de radiação em raios gamas em você, possa gerar modificações, mutações celulares que a gente chama de tumores ou câncer. Né? Então, o Sol e as estrelas, elas emitem todas essas faixas de frequência.
Mas, graças à nossa estrutura da Terra, algumas delas chegam aqui na superfície terrestre, outras ficam só no espaço. Então, por exemplo, as ondas de rádio. Como o Sol ele emite bastante ondas de rádio, chega um pouco aqui, mas a maior parte se dispersa na atmosfera terrestre, a gente não consegue ouvir. Mas tem vídeos, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o som do Sol. É um videozinho da NASA. Deixa eu colocar aqui já, ó. Esse aqui seria o som do nosso Sol. Esse som aqui é em ondas de rádio. Esse barulho aqui é das emissões de ondas de rádio que o Sol está fazendo. Beleza? Esse barulhinho aí, ó. Bom, aqui, ó, as ondas de baixa também não. O micro-ondas também não chega aqui na Terra. O infravermelho já chega bastante, né? O calor do Sol e a luz visível a gente também chega bastante. E o ultravioleta, né? Que a gente, quando está na praia, sente bastante, também chegam. Então, essas três radiações aqui, infravermelho, luz visível e ultravioleta, chegam do Sol até aqui. Luz visível, acontece um fenômeno interessante. A cor do céu é devido a essa luz visível. Quando ela chega na atmosfera, ela sofre um desvio e um espalhamento, né? Esse espalhamento faz com que o céu fique mais para esses tons aqui, ó, de azul. E aí a gente enxerga o Sol com essas faixas aqui, ó, vermelho, laranja e amarelo. Tanto no pôr do Sol quanto no nascer do Sol, né? Tá mais alaranjado e avermelhado. E quando o Sol está bem visível, ele está na cor amarela, mais amarelo esverdeado. Então, isso aqui explica a cor que o Sol que a gente vê, porque o Sol visto da Lua, vocês vão ver que ele tem uma cor branca. Deixa eu achar uma imagem boa aqui, né? O Sol visto da Lua. Tinha uma aqui na outra página. Deixa eu voltar. É isso daqui, ó. Quando a gente vê o Sol da Lua, né, essa imagem aqui, ó, a gente vê ali uma estrela branca amarelada, né? Mas é mais pro branco. Por quê? Porque na Lua não tem atmosfera. Se não tem atmosfera, não tem espalhamento da luz, e aí ele fica com a soma de todas as cores. Quando tá todas as cores juntas, a gente enxerga o branco, tá? Só quando ela se separa, a luz branca se separa, a gente vê as cores do arco-íris. E o raio-x e raio gama, ele é bloqueado por uma defesa que a Terra tem, que não é a atmosfera, que bloqueia essas outras ondas aqui. E a atmosfera, ela também tem a propriedade, né? Na atmosfera tem a camada de ozônio. E o ozônio, ele bloqueia boa parte do ultravioleta. Por isso que o buraco na camada de ozônio, ele causa o aquecimento da Terra aqui e o derretimento, né? Porque faz com que chegue bastante ultravioleta, né? Ele não bloqueia mais ultravioleta porque tem um buraco nessa camada. E esse buraco, infelizmente, fica aqui no hemisfério sul, tá? Ele fica próximo à Antártida. E então essas luzes chegam aqui e essas duas não. Por quê? Porque daí vem o fenômeno. Então, espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre o espectro eletromagnético. Acho que é legal essas informações que eu dei. Eu já falo um pouquinho mais sobre ondas. Mas, ó, aqui está o principal motivo, né? Saem várias coisas do Sol. O Sol emite um monte de coisas. Além das luzes, né, que é essas que eu falei aí, do espectro eletromagnético, ele emite várias partículas, porque essas explosões espirram partículas para todos os lados. E aqui no nosso planeta, a maioria das coisas não atinge o nosso planeta. Eu falei, ó, que atinge, chega aqui embaixo, é o infravermelho e a luz visível, né? O ultravioleta ele fica barrado na camada de ozônio, as outras coisas ficam na atmosfera. E tem uma outra camada em volta da Terra que a gente chama de magnetosfera, que é o campo magnético terrestre. A magnetosfera ela é um escudão que faz com que o vento solar seja barrado aqui nessa magnetosfera e por isso que é espalhado aqui para o outro lado. O vento solar vem, bate, comprime esse lado aqui da magnetosfera e aqui do outro lado é espalhado por causa do vento solar passando aqui nessas regiões. Então, a magnetosfera, ela bloqueia o raio-x e o raio gama, fazendo com que a Terra seja um lugar protegido para se viver. Se isso aqui um dia acabar, ou seja, o núcleo da Terra parar de girar e parar de
acontecer o fenômeno do campo magnético terrestre, vai chegar um monte de partículas aqui espaciais que são prejudiciais para a saúde dos seres vivos, né? Então faz com que geraria vários cânceres nos seres vivos e a maioria ia morrer, né? Então por isso que quando o astronauta ele vai para fora da Terra, vai para o espaço, ele precisa de uma proteção maior, né? Apesar da magnetosfera ser muito grande, lá ele começa a receber os ventos solares e diversas partículas radioativas, né? Faz mal para quem está lá no espaço. Por isso que eles ficam usando aquela roupa de proteção quando estão fora da nave, e a nave em si já tem uma camada de proteção que é a própria estrutura da nave, né? Mas se uma pessoa fosse no espaço, ela não poderia ficar sem a roupa de astronauta, senão ela ia sofrer uma radiação muito grande que é proveniente do Sol. Então essa magnetosfera aqui, ó, ela tem esse efeito, e aí, por causa dessa proteção aqui, as partículas que saíram aqui da explosão não chegam na Terra, eles são barrados e eles fazem esse caminho aqui, ó. E aí, qual é esse caminho? Para onde que leva? Para os polos, né? O polo norte e o polo sul aqui da Terra. E aí acontece o fenômeno da aurora boreal ou da aurora austral. Boreal para quem está lá no polo norte e austral para quem está aqui no polo sul. O que é a aurora? A aurora é quando vem uma partícula do Sol, ela está com uma velocidade muito grande, e aí ela encontra esse campo magnético. Como ela é carregada positiva ou negativa, ela vai tomar um caminho aqui ou para baixo. E aí, essa partícula, quando chegar na atmosfera terrestre, aqui nos polos, ela vai sofrer uma frenagem, ou seja, ela vai desacelerar. E quando ela desacelera, ela emite luz, né? Tudo que desacelera emite energia, né? Então, quando você está correndo e desacelera, o atrito do chão ele dissipa energia em forma de calor. Nesse caso, as partículas, quando são freadas, elas não emitem calor, elas emitem luz visível. E aí forma o fenômeno da aurora. Então, eu vou colocar aqui para vocês a aurora boreal. Boreal, Finlândia. Eu acho que é uma das auroras mais bonitas é lá na Finlândia. Ó, aqui, essa luz verde, ela está acontecendo por causa das partículas que estão vindo lá do Sol e desaceleram na atmosfera porque elas seguem esse caminho. Ó, elas vêm do Sol, batem aqui na magnetosfera, aí fazem esse caminho, seguem o campo magnético e vai caindo nos polos. Então, a aurora boreal, ó, e aí tem várias cores, porque depende da energia. Se tem mais energia, vai para o verde. Se tem um pouquinho menos de energia, fica aqui no roxo, tá? Aliás, ao contrário. Menos energia no verde, com mais energia sai essa luz roxa. Tá vendo? Tem rosa, laranja. E aí as frenagens aí, ó, das partículas na atmosfera faz com que tenha várias cores aí da aurora boreal. E aqui no hemisfério sul também tem a aurora austral. Tá vendo? A aurora austral tá ali, ó, na Antártida. Aí, ó, acontecendo a aurora austral. Tá vendo? Então são regiões que são polares, né? Tem que ser ou muito a norte, né? Que são os países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, um pouco da Rússia, né? Pouco não, bastante da Rússia na região mais para cima, a norte da Rússia. O Alasca tem, todos esses lugares tem a aurora boreal. E no sul fica só na Antártida a aurora austral, que é esse fenômeno aí devido ao campo magnético terrestre. Todos os planetas eles possuem esse campo magnético, a magnetosfera, tá? E aí da Terra ele tem esse padrão. Para o lado que está para o Sol é bem comprimido e para o lado que não está o Sol, que é o lado da noite, é bem espalhado, tá? Isso aí devido ao vento solar, que a gente chama, que são as partículas que são emitidas pelo Sol, fazem com que isso aconteça. Bom, falei aí do espectro eletromagnético, falei da aurora, falei do campo magnético da Terra. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, eu vou colocar a webcam 2 aqui ligada. Vou colocar o fundo aqui, deixa a internet, eu vou deixar uma foto mais bonita aí de fundo para vocês. Vamos colocar aí que eu vou fazer efeito Doppler. Imagens.
essa imagem aqui. Deixar ela de fundo aí. Beleza. Enquanto eu falo com vocês. Bom, aqui ó, eu vou falar um pouquinho de ondas, que é uma coisa que vocês têm que compreender algumas coisas, né? Então eu falei do espectro eletromagnético, que caracteriza a onda eletromagnética, né? Então, a onda eletromagnética é um tipo de onda e ela tem várias características. Ela tem um tamanho, ou seja, é uma amplitude. A amplitude aqui, quanto maior a amplitude, mais energética é a onda. E mais intensidade tem a onda. Esse tamanho aqui, ó, que vai de um ponto até começar a se repetir de novo, aqui se repete de novo, ó. Esse tamanho aqui a gente chama de lambda. O que é o lambda de uma onda? É o comprimento. Então, o comprimento de onda é essa distância aqui, ó, que é o tamanho de uma onda. Ó. Ela está se repetindo, ó. Aqui vai começar a se repetir de novo, ó. Vai subir de novo, vai descer. Esse é o tamanho do comprimento. Pode ser daqui até aqui, ó, de pico a pico. Isso aqui também é um lambda. Pode ser de vale a vale, ó, essa distância aqui, ó, também é um lambda. Ou pode ser desse ponto até esse ponto, ou seja, eu pego dois pontos iguais e isso aqui vai dar o comprimento da onda. É importante vocês saberem esse nome, isso é o comprimento de onda. Outra característica da onda é a frequência, ou seja, a frequência a gente representa pela letra F e é medida em Hertz, que é o Hz, é um ciclo por segundo. Então, a frequência é quantas vezes a onda vai fazer esse movimento aqui em segundos. Ou seja, se eu tenho 200 Hz, ela faz esse movimento aqui, ó, 200 vezes, né? Então ela vai ficar assim, ó, subindo e descendo. Isso aqui, ó, é uma oscilação. E aí dá para medir a frequência, ou seja, quantas vezes por segundo eu estou fazendo esse movimento com a caneta, subindo e descendo. Isso é a frequência. O período é o tempo que ela leva para fazer isso daqui, ó. Então vamos supor que essa onda aqui, ó, eu estou levando 1 segundo para fazer. Qual o período? 1 segundo. Qual a frequência? 1 Hz, ou seja, eu faço uma vez a cada segundo. Qual o período que eu faço ela? Estou demorando 2 segundos. 1, 2, 1, 2. O período é 2 segundos. Qual a frequência? Eu faço meia onda a cada segundo. Ó. Faço meia onda, meia onda, meia onda, meia onda. Ou seja, a frequência dela é 0,5 Hz. Então, são características da onda que a gente tem que saber. A frequência, o comprimento de onda, que é essa parte aqui, ó, é o tamanho dela, e tem a velocidade de propagação. A velocidade com que essa onda aqui, ó, ela vai andando para frente. Então, a velocidade de propagação a gente representa pela letra V. Para uma onda eletromagnética, o V normalmente é a velocidade da luz, se estiver no vácuo, e é 300 mil quilômetros por segundo, tá? Essa aí é a velocidade de propagação, ou seja, a onda eletromagnética ela se propaga numa velocidade muito alta. O som, a velocidade de propagação da onda som, aqui no ar é 340 metros por segundo. Na água é um pouquinho maior, é 1000 metros por segundo. Né? Por isso que as baleias, né, e os golfinhos, eles se comunicam com o som e dentro da água, não fora da água. Né? Eles mandam o som porque chega muito mais longe e mais rápido, né? A propagação do som na água. Que é aquelas coisas que eu expliquei para vocês do material. Né? Então, o som ele também tem essas características. Né? Ele também tem um comprimento, ele também tem uma frequência. Né? Então, o pessoal que toca algum instrumento musical, quando vai afinar, por exemplo, né, a nota Lá, ela tem a frequência de 440 Hz. Né? Isso aqui é a frequência da nota e assim por diante. Bom, então são coisas de onda que a Olimpíada Brasileira de Astronomia pede para vocês saberem, né? Qual que essas características. Por que isso é importante? Porque a frequência ela tem a ver com um fenômeno que chama efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? É aquele efeito, né? Deixa eu mostrar um videozinho para vocês,
Vou tirar aqui a webcam da frente e vamos lá no site. Fórmula 1. Vamos ver se tem um videozinho aí de Fórmula 1. Vamos colocar a volta do Senna. Ó, Ayrton Senna, né, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 aí da nossa história, piloto brasileiro, foi tricampeão mundial. Esse barulhinho aí, que vocês viram fazendo aqui logo no começo, ó, vocês viram que ele começa agudo e depois ele fica grave, né? Então, vou tentar colocar aqui o videozinho que mostre isso. Se não tiver música, né? Tem que ter aqui, ó. Vamos ver se dá para ouvir o barulho do motor. Não. Deixa eu colocar de um jeito diferente aqui. Cena não. O que eu quero colocar para vocês, pessoal, é o barulho do carro, né? Isso aqui, ó. Som dos carros. Vamos lá. Ver se esse vídeo aí mostra. Não, esse vídeo aí tá... Esse daqui acho que vai ser bom. Como é o barulho da Fórmula 1. O que eu quero que vocês reparem é no som dos carros, ó. O som tá vindo. Olha lá. O som vem agudo e aí depois que o carro passa, ó, o som tá agudo, ó. E depois que passa o som, ele fica mais grave. Tá? Esse fenômeno aí, ó, ó lá. Esse barulho aí que eu queria que vocês vissem. Ó, a frequência do som vem agudo e fica mais baixa. Isso aí acontece por causa de um fenômeno que a gente chama efeito Doppler, tá? Então o efeito Doppler ele faz com que isso aconteça. E essa mudança de frequência aí é por causa da velocidade do carro, né? Então vou ligar aqui o webcam 2 de novo. Então, ó, se eu tenho uma fonte emitindo uma onda, está emitindo uma onda para esse lado aqui, ó. E você está aqui. Se essa fonte estiver parada, você ouve o som normalmente, né? Você está aqui, a fonte está parada, ou seja, imagina que tem um alto-falante aqui, né? Tem um alto-falante fazendo uma música aqui. E aí o som vai se propagar, vai chegar até você vai ouvir. Agora, se tiver um carro emitindo som, e normalmente a gente simboliza isso com a sirene da ambulância, né? Uma ambulância aqui, sei lá, vou desenhar um carrinho aqui para vocês. A ambulância, quando ela emite um som, ela está se aproximando da gente, ela tem uma velocidade, né? E essa velocidade faz com que ela está se aproximando e a onda que está vindo na nossa direção também está se aproximando. E aí faz com que essa onda aqui ela sofra uma mudança de frequência. E aí a gente vai ouvir ela numa frequência maior, mais aguda. Então essa ambulância aqui, ela tá com uma velocidade, a frequência da onda que ela está emitindo não vai ser igual se ela tivesse parada, ela fica mais aguda. E quando a ambulância passa por nós, ou seja, a velocidade está para lá também, né? A onda ela está sendo emitida para o outro lado, mas a gente também ouve ela, né? Porque ela se propaga em 360 graus. E aí, quando a gente ouve ela, a frequência ela vai diminuir. Então, aqui a frequência fica maior
e aqui a frequência fica menor, quando a fonte sonora está se afastando da gente, né? Aqui está a fonte sonora se afastando da gente. Esse efeito aí a gente chama de efeito Doppler. Ou seja, a frequência ela fica maior quando está se afastando, aliás, quando está se aproximando, e ela fica menor quando está se afastando. E aí, por que, que isso é importante na astronomia? Fala, pô, lá na astronomia a gente usa som e tal? Não. O que acontece é que isso aí gera um efeito que a gente chama de blue shift, tá? Blue shift e red shift. O red shift é o mais famoso. Red shift. O que é o red shift? O red shift é quando os objetos estão se afastando da gente. E aí a luz que vem deles, acontece esse fenômeno. Se eu colocar aqui o espectro de novo, deixa eu colocar aqui. Espectro eletromagnético. Ó, a foto do espectro aqui, ó, que eu tinha colocado para vocês, é essa daqui. Deixa eu... Ferramentas, tamanho, grande. Aqui, ó. Ó, quando o objeto está se afastando, a frequência aqui que está aqui no meio fica menor, ó. Então ela tem um desvio para esse lado aqui, ó, que é o lado do vermelho. E aí o desvio para o vermelho a gente chama de redshift. E o desvio para o azul a gente chama de blue shift, né? Então quando a estrela está se aproximando da gente, ela tem esse desvio, a gente chama de blue shift. E por que isso acontece? Por causa do efeito Doppler. Então, quando tem uma velocidade, a estrela está andando com a velocidade se afastando para a gente, a luz dela ela vai se desviar para o vermelho, ou seja, eu vou ter um redshift. E quando ela está se aproximando da gente, a luz ela vai estar se aproximando, então a luz vai ficar com uma frequência maior. Ela vai se afastar para o lado azul do espectro, então vai ser um blue shift. Isso aí é importante por quê? Porque teve um cara que percebeu que as estrelas faziam isso, tinha esse fenômeno. Pô, o efeito Doppler, se a estrela estiver se afastando, ela vai se desviar pro vermelho. Então vai ter uma coisa que chama redshift acontecendo para a gente, ó. Então aqui, ó, tem um espectro. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vou aumentar. Quando eu estou olhando a estrela que não tem nada, ou seja, um espectro de uma lâmpada, por exemplo, que está parada para mim, ela vai ter esse espectro aqui, ó, a luz branca. Quando ela está se afastando, ó, ela desviou para o lado do vermelho, ó, desviou para a direita. Ou seja, ela tem um red shift, ela tem um desvio para o vermelho. Ó. Essa linha que estava aqui, agora está mais para o vermelho. E quando ela está se aproximando da gente com uma velocidade, ela vai desviar para o azul. Ó. A linha que estava aqui agora está para cá. Ó. Ela desviou mais para o azul, essas linhas espectrais. Então isso aí a gente chama de blue shift. E com isso a gente consegue descobrir, então, quem está se afastando da gente e quem está se aproximando. E aí o Hubble, ele falou, pô, eu vou pegar então uma estrela das galáxias que a gente consegue observar, isso em 1929, e vou analisar qual que é a velocidade de aproximação ou velocidade de afastamento de cada uma das estrelas. E aí ele percebeu que todas as galáxias que ele pegava estavam desviadas para o vermelho, ou seja, elas estavam se afastando da gente. E aí ele percebeu que quanto mais distante a galáxia, maior a velocidade que ela estava se afastando. E uma só galáxia estava se aproximando da gente, que é a de Andrômeda. E aí ela estava desviada para um blue shift, estava desviada para o azul, né? Então, a gente, com essa descoberta, o Hubble fez uma lei, que é a lei de Hubble, que é essa aqui, ó. A velocidade de afastamento das galáxias ela é igual à constante dele, que é a constante de Hubble, vezes a distância dessa galáxia. Tá? E essa constante ela já modificou várias vezes, e se isso cair na prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia, eles vão falar para vocês os valores, mas essa é a lei de Hubble. Ou seja, a velocidade das galáxias mais distantes é maior do que as galáxias mais próximas da Via Láctea. Isso aí é a lei de Hubble. E ele descobriu isso graças ao redshift das galáxias. Né? Ele viu que as supernovas, tipo A1, que é a vela padrão que se estabeleceu, né? É uma galáxia que sempre tem
o mesmo tipo de espectro, elas estavam sempre desviadas para o vermelho. Quanto mais desviadas para o vermelho, mais longe estava essa galáxia. Então essa é a lei de Hubble. E com a lei de Hubble, você descobre assim, pô, se tudo que está mais longe está se afastando mais rápido, significa que o nosso universo está se expandindo. E aí veio a teoria de expansão do universo na sequência. Então, o nosso universo, ele começou com um ponto singular, cheio de energia. Essa energia, alguma hora, quis se expandir devido à pressão que estava lá no lugar cheio de energia. A energia começou a se transformar em matéria e essa energia começou a expandir, criando o universo, que a gente chama de Big Bang. E o Big Bang, até hoje, continua se expandindo, né? A gente tem a teoria que o universo está sempre em expansão. Beleza? Então, falei um pouco de ondas para falar de efeito Doppler para chegar na lei de Hubble, né, que é uma lei que é cobrada de vez em quando na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Beleza? Então, espero aí que vocês tenham gostado da live, né? Já estou a 1h40 aqui ao vivo. Queria agradecer o pessoal que ficou comigo aí na live. Brigadão, pessoal. Pessoal do YouTube que chegou no final desse vídeo, eu dei uma garibada em todos os temas que caem na Olimpíada de Astronomia, né, com todos esses vídeos que a gente fez até hoje, e amanhã eu ponho o último vídeo, que é eu resolvendo as provas, né, da Olimpíada de Astronomia de 2016 e 2017. Então amanhã tem live aí, acompanhe, né, legal, um estudo antes do dia da prova, beleza? Então agradeço aí o pessoal que não é inscrito no canal, se inscreva e me siga nas redes sociais, beleza? Brigadão, pessoal, valeu, fui!